esse assunto. Você já ouviu falar em contrato para namoro? Mas, minha gente, o documento é para deixar claro que o casal tem uma relação de namoro e não uma união estável. Ou seja, ninguém tem direito a nada do outro, a não ser sobre, né, o corpício. Ana Rebeca Passo está chegando ao vivo para conversar com a gente. Ana, rapaz, tem até isso agora, bom dia. Tem, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Trata-se agora da tipificação de relacionamentos, isso mesmo, né? O que é um namoro e o que de fato é uma união estável. O que acontece? Que antes, né, a tradicional forma era o seguinte: cada qual na sua casa, né? Meu namorado mora lá na casa dele e eu moro na minha. Mas o que acontece hoje, né, com a mudança dos comportamentos, enfim, de pensamentos também, eu já vou para a casa do meu companheiro, né, do meu namorado, e aí, a partir do momento que a gente começa a se relacionar, dá um período ali, já considero ele como um companheiro. Na minha casa já tem uma escova de dente dele, já tem uma blusa, alguns pertences. Ele me ajuda ou eu o ajudo, por exemplo, numa questão financeira. Vou pagar uma conta esse mês. Então, tudo isso, juntando na balança, já pode ser configurado como uma união. E aí, digamos que esse relacionamento acaba. Olha, eu ajudei você a apagar uma luz. Olha, eu comprei o fogão da sua casa. É meu esse fogão. Então já começa a confusão. E aí, para que essa situação não vá parar na justiça, na vara de família, é por isso que a gente bate um papo agora com uma especialista, uma advogada em família e sucessões, que vai explicar para a gente como separar essa situação e você não ter problemas futuros. Separar o que de fato é namoro e união estável. Confira. Gisele Martorelli, advogada de família e sucessões, bom dia para você, bem-vinda à Rádio Cidade Caruaru. Fala pra gente, existe diferença entre namoro qualificado e união estável? O que as pessoas precisam atentar para esses dois tipos de situação? Bom dia. Bom dia, Rebeca, bom dia a todos. Veja, Rebeca, o namoro qualificado e a união estável, eles se parecem, né? Guardam alguma semelhança, mas eles não se confundem. Então, o namoro qualificado, quando eu digo que se assemelha à união estável, é porque as pessoas, os namorados, né, eles frequentam a casa um do outro, pernoitam, às vezes deixam pertences, né, pessoais, um na casa do outro. Então, isso poderia configurar uma coabitação e poderia se interpretar como uma união estável. Às vezes também tem, no namoro qualificado, alguma troca financeira de parte a parte, né, que isso também poderia confundir com uma união estável. Às vezes um ou outro namorado, ou o homem ou a mulher, ou às vezes são dois homens, duas mulheres, pode eventualmente fazer algum aporte financeiro ou assumir alguma despesa do companheiro, do namorado, né, no caso que não é união estável. E isso pode ser levado ao judiciário e induzir ao juiz que aquilo não era um namoro qualificado, que aquilo era uma união estável. Tá? Agora, então, é preciso realizar um contrato para deixar, então, essas coisas bem claras? O ideal é exatamente que tenha um contrato de namoro, tá certo? E havendo união estável, que tenha também um contrato de união estável. O contrato de namoro, ele não é 100% seguro, porque ele é bem-vindo, tá? Ele assegura, porém ele não dá 100% de segurança jurídica, porque o namoro, apesar do contrato, ele pode se transformar numa união estável. Mas pode estar ali a previsão no contrato que os namorados acordam que, se essa relação ela se transformar numa união estável, eles declararão, né, isto, seja através de uma escritura pública, seja através de um instrumento particular. Tá? Mas o fato deles não cumprirem o que eles acordaram num contrato de namoro não significa dizer que, se isso se transformar numa união estável, verdadeiramente não vai ser reconhecida. Então, o importante é que as pessoas saibam que quando é que elas deixam de ser namorados e elas passam a ser
marido e mulher, seja através do casamento na forma da lei ou seja através do casamento informal, que é a união estável, né? Então, há uma mudança de comportamento, há uma mudança no afeto, né? A partir de agora, essa pessoa eu não apresento mais como minha namorada ou meu namorado, eu apresento como meu companheiro, minha companheira, como meu marido, como minha esposa. Então, há uma mudança desse comportamento, inclusive para a sociedade. Há uma intenção de constituir uma família. Ali é um núcleo familiar na união estável, igual a um casamento, né? As pessoas decidem em casar. Apenas o formato é que é diferente, mas a decisão casamento, né, ela existe, tanto na união estável como no casamento na forma da lei. A partir de agora somos casados. As pessoas que estão vivendo essa relação, elas sabem o que é que, às vezes, o desafio, né, deságua no colo do judiciário, porque, às vezes, quer dizer que isso não é uma decisão unilateral, concorda? Quando você se divorcia ou você se separa ou você dissolve uma união estável, isso é uma decisão unilateral na maioria das vezes. Um dos dois decide que quer se separar, que quer se divorciar. Mas para casar, né, eu nunca vi ninguém casar só, né, por uma decisão unilateral. As pessoas decidem em conjunto se casar. Ô, Gisele. Então, e aí, no caso, esse aumento no número de contratos de namoro no Brasil tem chamado a atenção justamente para isso, para evitar problemas na justiça? Exatamente para isso, porque o comportamento do namoro qualificado pode ser interpretado no judiciário como uma união estável. Às vezes, você tem um namoro qualificado e as pessoas coabitam. Mas nem todo mundo que coabita significa que eles estão vivendo em união estável. Então tem que colocar agora, o quê no contrato? Esse sofá é meu. Coabitando e que, embora a despeito de compartilharem a mesma residência, aquilo não se configura com a união estável. Entendi. Como eu posso ter uma união estável com pessoas coabitando em lugares, em residências distintas. Agora, você há de entender que se não existe esse contrato de namoro e as pessoas coabitam, essa relação vai se assemelhar muito a um casamento. Esse contrato, por exemplo, tem que ser feito a partir de quanto tempo de relacionamento? Aí pode ser desde o primeiro dia, né? Isso não existe um prazo para isso, não. Tem que registrar em cartório? Geralmente não. Geralmente quando os namoros começam a ficar muito semelhantes a um casamento, né? Então, assim, às vezes é o tempo, né? A questão se você está coabitando com essa pessoa, ou se essa pessoa, mesmo que não coabite integralmente, mas passa a maioria do tempo na casa de um ou de outro, né? Então, assim, quando você começa a dar essa confusão financeira, se às vezes você tem um namorado que está ajudando o outro, então esse fluxo financeiro pode levar a essa confusão. Então, você tem que... Se eu tenho um namoro, que eu moro com meu pai e com minha mãe, a outra pessoa mora com o pai e com a mãe, não tem nada meu na casa dele, a não ser uma bobagem. Por que eu vou fazer um contrato do namoro? Tá claro que aquilo ali é um namoro. Agora, existem namoros que podem parecer muito com uma união estável. Então, aí eu tenho que me preocupar. Nessas hipóteses, eu sugiro que tenha o contrato de namoro. Perfeito. Para a gente poder encerrar nosso bate-papo, Gisele, é procurar um especialista, né, um advogado, por exemplo, nesta área, para explicar melhor como proceder, para não ter dor de cabeça, né? Cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem um formato de relação. Então, o ideal é que você esteja assessorado por um advogado da área que possa, né, dar essa orientação assim com mais segurança. Perfeito. Gisele Martorelli, muito obrigada, viu, pelas orientações, pelas informações. É até novidade pra gente essa questão de contrato de namoro, mas se a questão é não ter problema com a justiça, nem dentro do relacionamento, é um indicado em algumas situações, né? Você não pode evitar 100% do problema, mas você minimiza muito. De nada.
Pronto, recado dado, viu? Fiquem atentos às orientações da advogada de família e sucessões, a Gisele Martorelli. E olha, só para a gente encerrar, o Colégio Notarial do Brasil, que é o CNB, aponta que durante o ano de 2023 foram firmados 126 contratos de namoro no país. Um número recorde de acordos desse tipo, o que representa um aumento de 35% em relação a 2022. A situação está ficando difícil. Então é isso, encontre um relacionamento, mas fique na tua casa. Se juntar os panos, já faz um contrato para não ter problema. Renata. Mas, Ana, sei não, viu? Se logo no namoro, vou dizer, ó, vamos fazer um contrato aqui, porque esse pano de prata é meu, esse colchão é meu. Eu mesmo não ficava num negócio desse. A não ser que sejam duas pessoas que tenham passado já por situações assim, e aí estão, né, inseguros para poder assumir outro relacionamento e não ser lesado de novo, porque acho que para você chegar a um ponto como esse, eu acho que você já passou por uma situação, né, que lhe trouxe constrangimento e dor de cabeça. Mas a gente sabe também que no começo, né, tudo são flores. Quando o negócio aperta, principalmente financeiramente falando, é difícil resistir o negócio, se a relação não for muito sólida. Então, se for para ter uma coisa aí, né, mais certinha nessa relação, por que não? Mas eu acho estranho. Mas se tem um monte de gente fazendo, então tá tudo bem. 9h40, no namoro, tá danado. 9h46, Mary Flávio. WhatsApp Cidade? Vamos.